Olá pessoal, eu sou o Teacher Flávio, seja bem-vindo às minhas aulas, ao meu curso de inglês. Eu preparei uma metodologia bem simplificada e bem legal para vocês, com base em todos os anos de estudo que eu tenho. Eu sou doutor em Linguística, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, e também eu sou mestre em Linguística, então eu estou há 15 anos estudando como ensinar o inglês de forma eficaz. E os objetivos da minha aula é destravar o inglês dos alunos, ajudá-los a conhecer a língua inglesa, novas palavras, é essencial novas palavras, entender as regras da língua inglesa e falar com confiança. Eu quero que os meus alunos aprendam a falar com confiança naquilo que estão dizendo e se comunicar com eficácia. Então, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês como funcionam as aulas, o nosso curso, o que você deve esperar desse curso, e eu vou fazer o vídeo bem rápido para vocês assistirem e entenderem tudo direitinho, e depois a gente pode marcar então uma aula experimental comigo, para vocês verem na prática isso tudo que eu vou mostrar aqui. Então bora lá? A primeira coisa, pessoal, como funciona o nosso curso? Então, para a gente entender como funciona, eu vou descrever da seguinte forma. A primeira coisa que vocês têm que entender é que nós vamos ter uma aula semanal ao vivo no Google Meet. Já usaram o Google Meet? É tipo o Zoom. É tipo aqueles aplicativos, né, de reunião online. Você abre o microfone e fala com o professor. Então, é uma aula semanal ao vivo no Google Meet em grupos. Certo? Em grupos de 4 alunos. No momento eu estou trabalhando com grupos de 4 alunos, tá? Para eu ter um cuidado individual. 4 alunos dá para a gente trabalhar individualmente. Mais que isso fica muita gente por grupo, tá bom? Então, em grupos com 4 alunos. E daí nessas aulas ao vivo, nós vamos trabalhar com um roteiro, tá? Então, roteiro de estudos. O que é esse roteiro de estudos? É um documento, tipo um livro, no qual tem várias lições. Cada dia vai ter uma lição. Então, o roteiro de estudos eu vou colocar aqui, ó. Lição 1, tá lá no roteiro. É aprender a se apresentar. Então, na primeira aula, você vai aprender a se apresentar, a falar seu nome, sua idade, onde você mora, o que você gosta de fazer, isso tudo em inglês. Então, na primeira aula, você já vai praticar, tá? Porque eu vou te mandar o roteiro com antecedência, você vai estudar, vai tirar suas dúvidas comigo antes da primeira aula. Olha que legal, na primeira aula você já vai estar preparado para começar falando, porque as nossas aulas são práticas, essas aulas no Google Meet. Então, vocês vão aprender a se apresentar na primeira aula. Essa é a lição 1. Na segunda aula, que é a lição 2, vocês vão aprender a fazer perguntas sobre outras pessoas. Isso aqui é essencial, gente. Quando você está conhecendo alguém, principalmente no exterior, você precisa saber perguntar, fazer perguntas para essa pessoa. Oi, como é que é o seu nome? Qual é a sua idade? Né? Onde você mora? Do que você gosta? É isso. Então, essa é a segunda lição. A terceira lição é essencial também. Aprender a falar sobre o seu dia a dia. Isso é essencial, gente. No nosso curso, a gente só vai ver coisas importantes, só coisas essenciais, tá? Não vamos ficar vendo textinho inútil ou coisinha que a gente não vai usar, frase que não vai usar, tudo que a gente vai usar. Então, na terceira lição, a gente vai aprender a falar sobre o seu dia a dia. E, gente, o roteiro de estudos tem 72 aulas, ok? Então, eu não vou falar todas as lições aqui, é só para vocês entenderem que cada aula vai ter uma lição. E lá nesse roteiro de estudos, que eu vou enviar para vocês, né, quando a gente fizer a primeira aula, vai estar tudo explicado. Como se apresentar, como fazer perguntas para alguém, quais exemplos de perguntas, né, exemplos de apresentação, exemplos de dia a dia, falar sobre o seu dia a dia, tudo vai ter exemplo para vocês se prepararem.
vocês já vão vir para as aulas preparados. Porque a aula é prática. Se vocês forem se preparar durante a aula, vai perder tempo. Então, a gente não pode perder tempo. O tempo está correndo, o tempo é dinheiro. Então, vocês se preparam em casa e vêm para a aula preparados com esse material. E tira dúvidas comigo antes da aula, caso tenha alguma dúvida, certo? Gente, essa aula aqui, semanal, ela dura 60 minutos, ok? 60 minutos, 1 hora. Deixa eu ver o que mais. Nessa aula também, a gente vai praticar conversação, tá? O foco é em conversação, vocês vão conversar bastante, é prática. Também vai ter listening. Vocês sabem o que que é listening? Listening é audição. Ouvir um áudio para compreender o áudio e repetir o que a pessoa está falando. Vocês precisam imitar eles, né? Quando a gente está aprendendo uma língua, a gente precisa aprender a imitar aquela língua. Então, vai ter listening, que é audição. Vai ter também, gente, pronúncia. Exercício de pronúncia. Eu vou trazer um texto para a aula e vocês vão pronunciar aquele texto, né? E eu vou corrigir vocês. Olha, essa palavra não é assim que fala, né? Aí eu mostro a forma correta com que se fala. E também vai ter escrita. Eu vou falar e vocês vão escrever, como se fosse um ditado. Lembra lá quando a gente estava na infância, na escola, e a gente fazia ditado? Vocês vão fazer ditado também. Durante as aulas tem que fazer ditado para aprender a escrever. Não adianta nada falar e não saber escrever. Aí vai mandar uma mensagem no WhatsApp e manda tudo errado. Já pensou? Que horrível. Então, nas aulas ao vivo no Google Meet, de 60 minutos, uma aula semanal, é isso que vai rolar. É uma aula prática. Aí, gente, além dessa uma aula prática aí, tem um segredo que eu não falei para vocês na minha apresentação. Tem mais uma aula ao vivo no YouTube. Isso, mais uma aula na semana. Então, vocês vão poder fazer 2 aulas por esse valor que está na promoção. Uma aula ao vivo no YouTube e é uma aula de gramática. Gente, precisa estudar gramática. Se você está achando que você vai aprender inglês sem gramática, é mentira, tá? Se alguém falou isso, eu estudei 15 anos, li vários artigos e sei o que eu estou te falando, tá? Não vai na onda desses professores que estão falando, aprenda sem gramática. Ele está querendo vender curso e querendo te iludir. Não existe você aprender uma língua sem saber as regras, pelo amor de Deus, de onde as pessoas tiraram isso? É para iludir pessoas, né? Para comprar curso, para vender o que as pessoas não falam, né? Então, gente, lá no YouTube, toda semana, uma aula semanal, então, ao vivo no YouTube, tá? Essa aula do YouTube, ela tem a duração de 30 minutos, cerca de 30 minutos. Por que que é 30 minutos e não 1 hora? Porque vocês têm que anotar, tá bom? Então, eu vou até colocar aqui, anotar tudo. Se eu der 1 hora de aula, vocês ainda vão anotar, vai ficar 2 horas de aula. Vocês não têm tempo, esse tempo. Não tem. Não adianta falar que tem, porque não tem. Então, a gente tem que, economizar o nosso tempo e fazer com que a coisa seja mais objetiva. Então, a aula tem 30 minutos, você vai anotar tudo, certo? No final da aula, você vai mandar mensagem para o teacher, para o professor, e pedir exercícios, ok? Você tem que pedir exercícios, porque você que sabe na hora que você vai assistir essa aula, certo? Gente, as aulas acontecem às 19 horas, tá? Pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Mas cada semana é num dia diferente. Como que a gente decide? Vocês decidem, porque vocês vão para um grupo, vocês, meus alunos, vão para um grupo, eu coloco vocês todos num grupo de WhatsApp, e cada semana vocês votam o dia da aula ao vivo no YouTube. É sempre às 19 horas. Ah, teacher, mas só que eu não consigo assistir às 19 horas nem um dia da semana. Como é que eu faço? Assiste ela gravada. Então, as aulas ficam gravadas. Ok? E outra coisa, gente, lá nesse meu YouTube já tem mais de 290 aulas gravadas para você assistir. Olha só que maravilhoso. Você já pode começar
a estudar, porque já tem 290. E cada semana eu estou postando mais aulas, tá? Então, tem essa aula ao vivo também no YouTube. É obrigatório fazer essa aula? Não, não é obrigatório fazer essa aula. Mas você tem que entender que se você não fizer essa aula, você vai demorar mais tempo a aprender o inglês, tá? Porque a gramática, ela é necessária. Não tem como você escapar da gramática, certo? Apesar de alguns professores falarem que não é necessário. É necessário sim. Ok, deixa eu ver. Ah, tá. Durante a aula ao vivo, vocês podem tirar dúvidas lá no YouTube, ok? É só me mandar mensagem lá no chat perguntando que eu tiro dúvida. Se não quiser mandar lá, manda no meu privado no WhatsApp que eu respondo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso sobre a aula ao vivo, é isso. Então, vocês terão direito às 2 aulas semanais. Uma no YouTube, de gramática, porque precisa ficar gravado, e outra prática, pelo Google Meet, ok? 2 aulas. Mas não é obrigatório fazer a do YouTube. Só se você quiser, só se você tiver tempo. Eu indico fazer. Façam, mas só se puder. Ok, então são essas 2 aulas semanais, mas aí nós temos mais um bônus, algo maravilhoso que é muito importante. São exercícios práticos diários no WhatsApp. Vocês vão receber direto no WhatsApp, não precisa entrar em grupo nenhum para receber esses exercícios. Porque às vezes a pessoa entra em grupo e se perde, né, nas conversas. Então não, eu vou mandar direto para vocês no WhatsApp as atividades. São atividades de cerca de 15, de 15 a 20 minutos. Então são atividades rápidas e fáceis, tá? Vocês estão no nível iniciante. E daí, gente, essas atividades são assim, ó. Segunda-feira eu vou mandar uma atividade de leitura. Aí vocês vão ler um texto e vão responder as perguntinhas que eu estou fazendo sobre o texto. E vão me mandar para eu corrigir. Eu que corrijo tudo. Na terça-feira, eu envio uma atividade de escrita. Então, vocês vão escrever frases, vão me mandar e eu vou corrigir a escrita de vocês. Na quarta-feira, é uma atividade de gramática. Então, vocês vão conjugar verbos em frases e vão me mandar para eu corrigir. Na quinta-feira, nós temos atividade de pronúncia. Então, eu vou te mandar um texto e você vai ler, vai gravar um áudio para mim lendo, para eu corrigir a sua pronúncia. Olha que maravilhoso. Então, toda quinta-feira você vai ter essa atividade para melhorar a sua pronúncia. Na sexta-feira, vai ter atividade de listening, que é aquilo que eu te falei, de audição. Eu vou te mandar um áudio, você vai ouvir e vai me falar o que entendeu. Gente, nesse início vocês não vão entender tudo, é normal. Não precisa ficar preocupado em entender tudo. Nossa, eu escutei o áudio e não entendi nada. Uai, é por isso que você está fazendo as aulas, porque você não entende ainda. E eu vou te ajudar, certo? Então, depois de você escutar o áudio e você não entendeu nada, eu vou te explicar o que o áudio está falando. Então, paciência, gente. Nesse começo, vocês precisam ter paciência. Então, eu falei sobre os exercícios agora, de 15 a 20 minutos, de segunda a sexta. Outra coisa, é obrigatório fazer todo dia os exercícios? Não. Você que vai escolher. Você tem 3 opções. Fazer exercícios todos os dias, fazer exercícios só na segunda-feira, ou fazer exercícios na segunda e na sexta. Então, você que escolhe. Eu não vou ficar cobrando exercício porque todos vocês são adultos. Vocês sabem da necessidade de estudar, certo? Então, eu não vou ficar cobrando. Gente, outra coisa muito importante, certificado. Certificado, eu emito certificado? Sim. Por quê? Nós somos uma escola, então tem CNPJ e nós temos o certificado, né? Principalmente por eu ter o doutorado. Então, eu, como doutor em linguística, eu posso emitir certificado válido. Porque tem muita escola que vai falar para você que emite certificado, mas só que não é certificado válido, porque eles não têm doutorado, eles não têm estudo, eles não têm certificação para emitir certificado, tá? Então, eles podem falar que emite, mas só que será que vale para alguma coisa? Né? Então, vocês têm que procurar professores que têm estudos, professores que estão preparados para dar aula para vocês, né?
Então o certificado, como é que funciona esse certificado? Ele é gratuito, e é a cada 6 meses, vocês fizeram 6 meses de aula comigo, a gente vai fazer uma prova para você me provar qual é o seu nível agora. Ah, você atingiu o nível básico? Então eu vou te dar um certificado de nível básico. Mas você fez, 1 ano, né, então 12 meses, então vamos fazer uma prova, aí você chegou no intermediário, eu faço o certificado de intermediário para você sem custo nenhum, ok? Não tem custo certificado. A maioria das escolas está cobrando certificado, tá? Eu não cobro certificado, porque não faz sentido, é só um papel que eu tenho que assinar, né, e a prova já está pronta, é só eu passar para vocês. Ok, então o certificado funciona assim, a cada 6 meses, gratuito, ok? Então esse é o certificado. E outra coisa, gente, em relação a professor da escola. Eu sou o único professor da escola, tá? Então as aulas são todas comigo. E tem o Andrei também. Andrei, que é o secretário, tá? Então a maior parte das vezes que vocês mandarem mensagem, quem vai responder é o Andrei. A não ser que seja coisa muito específica, tipo dicas de inglês, tipo sugestões ou correção de alguma coisa, aí sou eu, tá? Aí eu peço que vocês esperem alguns minutos até ele me repassar a mensagem e eu corrigir ou eu falar com vocês, tá bom? Mas só que eu, no momento, eu tô com 58 alunos. Então, 58 alunos durante a semana toda. Eu trabalho todo dia 8 horas, então é muita, muita gente. Eh então eu tenho o meu secretário Andrei que me ajuda a responder vocês. Qualquer coisa é só pedir para ele, ele me passa o recado ou ele mesmo resolve essas questões de horário, transferência de turma, pagamento, isso tudo é com ele, cobrança é com ele, tá bom? Eh, então é isso. Agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão marcar uma aula experimental comigo para conversar comigo, certo? E para conhecer seus amigos também, os colegas de turma. As turmas já estão todas montadas, certo? Toda turma já tem gente. Então é só você chegar para você participar da turma também. Tem algumas vagas ainda. É isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, pela oportunidade e também gosto muito do feedback, das sugestões, do que vocês acharam. Então, toda aula, me digam o que você achou da aula, porque eu posso melhorar com a sua sugestão, né? As nossas aulas, elas são construídas pelos alunos. Não é algo assim, eu vou fazer assim e acabou. O professor, ele tem que ter a maleabilidade, a flexibilidade para entender as necessidades dos alunos. Então, eu não tenho um curso totalmente fechado. A gente pode fazer atividades diferentes também, né? Então tudo é negociado. Eu acho que é isso então, muito obrigado, espero que vocês marquem então a aula experimental de vocês e até mais. Bye, bye.